Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal, ao meu canal, eu me chamo Amanda. E esse, diferente de todos os outros vídeos, não é um vídeo alegre, tá? Então assim, como vocês acham que viram no título do vídeo, eu sempre divido tanta coisa boa com vocês, tantos acontecimentos bacanas e legais. Vocês estão acostumados a sempre associar como alegria, simpatia e tudo mais, mas hoje eu acho que eu só consigo tocar o meu canal se eu fizer esse vídeo hoje. E sim, apesar de estar tudo muito recente, eu preciso gravar isso hoje. Depois de tantos dias não conseguindo nem pegar no celular pra gravar o que quer que seja pro canal, hoje eu quis dividir um pouquinho da minha experiência, do que a gente viveu ao longo desses quase 2 anos, tá? Não vou fazer esse vídeo pra aparecer, pra que vocês tenham pena, nem nada disso. É só uma questão de relato pessoal mesmo, porque eu não vou conseguir jogar um vídeo de preparativos como se nada tivesse acontecido aqui, tá? Pra você que não tá entendendo nada, eu postei lá no Instagram semana passada, né, dia 10 de maio, a minha mãe faleceu e ela tinha Alzheimer, tá? Então, eu senti no coração de fazer esse vídeo porque eu sei que tem pessoas que estão passando com um parente e tal. E às vezes falta um relato de alguém perto, da experiência de alguém. Eu senti falta disso, tá? A gente sabe às vezes o que o médico fala, mas é muito superficial, porque na verdade depende de pessoa para pessoa, né? Então eu não quis soltar um preparativo de festa sem antes contar um pouquinho do que a gente viveu. E eu falei pra vocês que um dia eu ia contar o que estava acontecendo, em vários vídeos eu falei, chegou o momento. Então assim, se você viveu uma experiência parecida e isso mexe com você, não assiste o vídeo. Se você não é um vídeo, é um vídeo informativo, vamos dizer assim, e pra eu contar um pouquinho, tá? Então você é totalmente à vontade, não é de festa, para continuar o vídeo ou pausar e assistir outros da nossa playlist, beleza? Gente, muita gente perguntava por que eu não falava muito da minha mãe, né? Realmente, eu nunca falei muito, acho que eu comentei uma vez só. E a minha mãe, ela voltou a morar comigo no final de 2017, em outubro de 2017, tá? Até antes a gente não tinha uma convivência muito boa, várias coisas aconteceram que me magoaram, me decepcionaram, nananana, e eu não vou ficar entrando nesse mérito, tá? Mas em outubro de 2017 ela voltou a morar comigo, depois de muita insistência minha, e porque eu sabia que ela estava doente, não sabia o que era, mas eu consegui trazê-la, tá? Foi em outubro de 2017. E em fevereiro de 2018 nós conseguimos um atendimento pelo SUS, que é péssimo, gente, o atendimento, meu Deus, horrível, horrível. Onde ela recebeu o diagnóstico que ela tinha síndrome demencial, até então não sabia nem o que era do Alzheimer, tá? Existem outros tipos de demência, nem todo mundo que tem Alzheimer tem demência, mas é um tipo de demência, tipo assim, o mal de Parkinson é um tipo de demência, é uma coisa, é mais ou menos isso, tá, gente? Não é tão simples, não, de saber, quem quiser pesquisar ou estiver passando por isso ou tiver interesse, vai conseguir se esclarecer melhor, tá? Então, eu lembro que foi muito difícil o final de 2017, né? Eu passei um ano inteiro com a busca pelo diagnóstico de Vlad, se era autista ou não. Eu fiz vídeo sobre isso. E no final de 2017, que também foi em 2017, no final de 2017, ela voltou e voltou todo aquele sentimento de decepção, essas coisas e tal. E agora eu tinha uma responsabilidade que era cuidar dela, que eu nem sabia que estava doente ainda. Eu tive muita crise de ansiedade, muita gente, vocês não têm noção o que foi o final de 2017 até esse ano, tá? Muita crise de ansiedade. Mas vamos lá destacar o que a gente viveu, tá? Então, em fevereiro nós tivemos o diagnóstico pela psiquiatra, que solicitou o neuro, e ela logo atestou que era demência, tá?
o Alzheimer dela, a síndrome demencial, foi muito forte. Para vocês terem uma noção, ela tinha 62 anos quando ela faleceu, né? Então, o diagnóstico, ela tava com mais ou menos 61, né? E seria de uma pessoa, se a pessoa tivesse, seria num grau de uma pessoa de mais de 80 anos. Então, foi muito agressivo, muito agressivo. A neuro solicitou uma tomografia, que passamos a vergonha de 8 meses para conseguir fazer, porque o SUS... E por que conseguimos através de uma amiga? Porque senão acho que a gente... o SUS, eu lembro disso. A gente deu entrada, acho que foi abril, eu acho, de 2018, a gente solicitou. Não, minto. Março de 2018. Janeiro de 2019 foi quando eles vieram passar um SMS. Nem foi contato telefônico, foi SMS para falar que estava disponível tal dia. A gente já havia feito graças a uma amiga, certo? Depois dessa neuro, fizemos o atendimento. Nós não conseguimos mais atendimento pelo neuro naquela mesma unidade, foi uma unidade em Olinda. E não conseguimos, tá? Passaram vários e vários meses, nossa, muitos meses, acho que uns 10 meses pra gente vir conseguir. Não. Gente, a gente fez um atendimento em março de 2018 e só conseguimos um outro atendimento com outra neuro em janeiro de 2019, tá? Porque não tinha neuro na rede, enfim. Vamos lá. Em fevereiro ela teve o diagnóstico, mais ou menos em maio ela começou com as funções. Para quem não sabe, o Alzheimer ele vai atacando, e principalmente aliado à demência, né? Ela vai atacando a parte cognitiva. Então, assim, todo o senso lógico, sensos motores mesmo, de segurar o xixi, segurar o cocô, toda essa parte lógica, o cognitivo, é uma doença degenerativa, ou seja, ela vai degenerando realmente, né? Áreas do cérebro, então, além de todo o esquecimento, né, de memórias recentes, ela vai fazendo com que a pessoa esqueça várias coisas que são básicas, como segurar o xixi, segurar o cocô para chegar até o banheiro, a comer, a mastigar. Tem vários estágios, é muito difícil, tá? E aí, quando foi em maio, mais ou menos, eu comecei a perceber que ela começou a perder esse senso de prender o xixi. Então, assim, fazia xixi na sala, cocô também, entendeu? Quando foi depois de junho, depois do meu aniversário, que foi até da Mulher Maravilha, ela entrou em crise. Eu acredito que foi ali naquele momento que eu perdi realmente ela. Ela entrou em crise, então ela tinha alucinações. Muita gente. Ela falava com quem já tinha morrido, falava com pessoas que supostamente estavam perto dela. Então o ventilador era uma pessoa e ela tinha memórias, e às vezes as memórias não faziam, o que ela falava não condizia com a realidade. E ela entrou num processo muito agressivo, né, que ela já tinha entrado num novo estágio, tá? Por que eu tô fazendo esse vídeo, gente? É como relato pessoal mesmo, mais uma vez eu falo, porque faltou a gente saber um pouco do que estava acontecendo, né? A gente não tinha um apoio, não tinha médico mesmo, só viemos ter um pouco depois. Eu ia pra internet desesperada para poder entender um pouco, mas como varia de um paciente para outro, é muito relativo. Então, assim, é um relato porque eu sei que tem pessoas que passam por isso e que talvez possa ser um pouco esclarecedor, um pouco reconfortante ou não. Mas o conhecimento, a informação, ela abre os olhos da gente, tá? Então, em junho, né, ela foi pra fralda, ela ficou exclusivamente usando fralda. E tendo muita alucinação, então assim, ela gritava, precisava de remédio pra conseguir dormir, tá? Depois de junho, ela teve uma piora do quadro em outubro. Foi outubro. Outubro pra novembro foi quando ela... na verdade, em outubro, de junho até mais ou menos setembro, outubro, ela começou a ter dificuldades para andar. Então, ela só andava se ela fosse amparada. Eu tinha que estar segurando e tal para poder
ela andar. Uma coisa que ela teve também foi uma perda assim considerável de peso, tá? Parecia que foi tudo a neuro tinha nos orientado. Parecia que ela não comia, parecia que ela não se alimentava, mas por mais que ela comesse, ela não conseguia se alimentar. É chamado, se eu não me engano, caquexia. É uma palavrinha assim, que é quando a pessoa tem, é oriunda também do quadro de Alzheimer. Nem todos acontecem, tá? Mas a maioria. É quando a pessoa tem uma perda muito considerável de massa mesmo. Não é só peso, é de massa, né? Corpórea. E nem toda alimentação do mundo é capaz de repor. Ou seja, é bem degenerativo. E isso foi acontecendo, tá? Eu também não entendi o que estava acontecendo. E aí, quando foi em novembro, ela parou de andar. Ela já não tinha mais força, porque se tá muito magra, não tem a força que é necessária, tá? E aí eu consegui um atendimento num posto perto da minha casa, que foi assim, uma luz no fim do túnel. A gente teve um suporte, o mínimo de suporte que a gente teve foram deles. E ele tinha atendimento domiciliar, tá? Tanto que ela ficou aqui em casa e tudo mais. Depois, mais ou menos em meado de janeiro de 2019 agora, ela começou a ter muita dificuldade para comer. Então, assim, o que já estava difícil da alimentação ficou pior. E ela passou meses comendo muito pouco, tendo problemas realmente de querer ingerir, aceitar comida, água, essas coisas, tá? O Alzheimer, ele tem vários estágios. Eu não vou conseguir enumerar para vocês os estágios, mas são vários estágios. Se eu conseguir algum print, alguma coisa, eu ponho aqui na tela. Ou se não, quem tem interesse pesquisem, porque quem tá passando por isso, e é muito exclusivamente para quem tá passando por isso, informe-se de tudo, pergunte tudo, tá? Então, ela tava no estágio, acho que em janeiro ela tava no estágio 3, acho que são 4 ou 5 estágios, ou são 4 estágios, enfim, eu sei que ela tava no penúltimo estágio, tá? Nisso. Então, a gente conseguiu o atendimento com a neuro, que foi péssima. A minha mãe não era aposentada, então a gente não tinha nenhuma ajuda, nenhum recurso financeiro. E a neuro, sem total empatia, não deu laudo, não deu nada pra gente correr atrás. A gente até tentou, mas assim, já não... Realmente, o quadro de saúde dela foi se agravando, tá? Quando foi mais ou menos em março, ela teve a piora, que foi quando ela começou a ela entrou no estágio terminal, tá? Quem tem Alzheimer morre de Alzheimer, se não morrer de uma infecção de qualquer outra coisa no caminho, o quadro é morrer de Alzheimer, tá? Então, isso foi uma coisa que demoraram pra me falar, e quando me falaram, eu fiquei... Então, eu tô falando isso porque são dados de médicos, tá? No mês do aniversário de Ananda, que foi em março, né? Nós tivemos... ela já tava bem difícil, ela já não tava se alimentando mesmo. Aliás, março não, gente, minto, abril, tá? Em abril. Março pra abril, na verdade. A festa da Ananda, creio que tenha sido o quê? 14, 16 de abril, agora eu não me lembro exatamente a data, gente. Mas na semana do aniversário de Ananda, o aniversário da Ananda foi da sereia, que vocês acompanharam. E quem não acompanhou, tem aqui. No domingo, era a festa dela. Na quinta-feira, eu fui com ela pro hospital, porque ela tava cansada, ela já tava acamada. Então, assim, são vários estágios. Perde as funções, não sabe comer direito, não consegue comer mais sozinha, não consegue tomar banho sozinha. Quando ela parou de andar, a gente meio que improvisou uma cadeira de rodas, porque a cadeira de rodas normal não entrava no meu banheiro. Então, tinha que ter muita força. Eu tirava ela da cama, botava na cadeira, levava, dava banho, botava de novo. Então, era muito esforço físico, muito mesmo, gente. Muito. E tal. Quando foi em abril, ela realmente
parou de, tipo, não sentava mais, que os estágios vão se agravando e o último estágio realmente é ficar acamada. A pessoa não consegue sentar mais, fica totalmente acamada. Na quinta-feira, eu dei entrada com ela no hospital, ela tava com o quadro geral baixo, tipo, tava tudo colapsando. E foi muito difícil. Nossa, gente, que semana. Que semana. E eu passei a noite, o dia inteiro, ela foi pra sala vermelha, passei o dia inteiro, à noite, na madrugada. E ela recebeu alta de manhã e ela precisou fazer o uso de sonda. Então voltou ao hospital, voltou pra casa, porque não tem, infelizmente, nenhum aparato social, nenhuma intervenção, assim, de um local que tenha um cuidado mais específico, é domiciliar. E eu vou dizer a vocês, é muito cruel, porque é cruel pro paciente, é cruel pra gente que cuida. Então, na sexta-feira eu vim pra casa, no sábado eu tava pintando os móveis, pra quem acompanhou lá pelo Instagram, e no domingo foi a festa. Então, assim, gente, algumas falhas e alguns erros que tiveram da festa, que foram pouquíssimos, foi muito oriundo disso, da última semana, mas graças a Deus saiu, tá? Então, ficamos na sonda, ela ficou na sonda, ficamos manipulando a sonda, tem um equipe, uma garrafinha que a gente interliga, a sonda foi pelo nariz e ela ficou tomando mesmo. A alimentação dela foi, graças à nutricionista do postinho que veio, foi leite de soja, albumina e maltodextrina, tá? Mas aí depende muito de cada paciente, ela avaliou que esse era o caso. Tem outros que tomam outras coisas. E ela passou 1 mês e 1 semana de sonda até que ela viesse falecer, tá? Eu abreviei muito o que aconteceu, mas foi um misto de tudo. E assim, se de tudo na vida a gente tem que tirar uma lição positiva, eu posso falar pra vocês que Deus teve um cuidado gigantesco conosco, apesar de todo o sofrimento que ela passou e eu, né, junto com ela. Eu consegui, né, depois de 1 ano, na verdade, depois de 1 ano que ela voltou pra casa, eu consegui perdoá-la por tudo. Então, se você tá com dificuldade de perdoar alguém, se isso tá te fazendo mal, perdoa. Porque eu só consegui melhorar das minhas crises, me livrar, assim, quando eu perdoei ela. E assim, ainda assim, Deus escreve certo por linhas tortas e ainda assim eu vi o cuidado de Deus em fazer com que ela viesse para que a gente colocasse todos os pingos nos is. Desculpa, gente. E aí, eu que tinha tanta raiva, tanta mágoa, consegui falar pra ela que eu perdoava ela e tudo mais. Eu lembro que nas últimas 3 semanas que ela tava de sonda, ela estava bem fraca, eu orei com ela. Eu falei mais uma vez que eu a perdoava e de coração, porque eu falei que eu perdoava ela, mas ainda tinha muita mágoa. E de coração eu consegui perdoá-la. E foi muito bom sentir isso, sabe? De conseguir perdoar e saber que ela e ela saber que eu tinha perdoado ela. E aí eu orei com ela e falei para que ela se entregasse a Deus e que colocasse a vida dela nas mãos de Deus, porque ela estava doente, ela precisava descansar, o cérebro dela precisava descansar. Todas as funções dela já estavam parando. E eu lembro que há 3 semanas atrás, quando eu conversei isso com ela no domingo, ela entendeu, porque ela não tinha mais lógica, gente, raciocínio lógico, não tem. É uma coisa tão degenerativa que ele vai acabando com o senso lógico, mas coisas que eu vi que ela conseguiu me entender, e na quarta-feira, 2 semanas antes dela morrer, ela parou assim, tipo, ela não reagia mais aos estímulos, tá? Foi tudo muito difícil, mas eu entendi que ali ela tinha entendido que ela precisava se entregar a Deus e desistir mesmo, porque ela estava lutando com uma coisa que era maior do que ela, maior até do que a gente. E há uma semana antes dela falecer, na outra sexta, uma sexta antes, vamos dizer, eu percebi que eu tinha perdoado ela de uma forma 100%, porque eu comecei a sentir saudade das coisas que a gente não viveu, que a gente viveu, na verdade, e falta das coisas que a gente poderia ter vivido. E na quinta-feira, um dia antes dela morrer,
eu senti à tarde uma tristeza, um vazio tão grande, uma saudade das coisas que a gente viveu, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Independente de religião, de crença ou do que for, eu acredito em Deus. E na sexta-feira eu sonhei de manhã com ela. Não foi um sonho exatamente, mas foi. E eu tive um sonho como que ela, de um ser de luz do meu lado. Eu sabia que era ela e eu nem sabia que ela tinha morrido. E ela foi se despedir de mim. E aí eu desci, fui eu que a vi, né? A última parte disso é que a última parte do cérebro no Alzheimer, ele começa a dar problema no diafragma. Então, geralmente morre-se de insuficiência respiratória, porque realmente o cérebro manda o comando para que o diafragma comece a parar, e o pulmão, e por último o coração. Então, foi assim que ela morreu, tá? O vídeo ficou imenso, mas foi tudo isso que vinha acontecendo, né? E eu preciso com esse vídeo, dar uma continuidade, explicar a vocês o que aconteceu, explicar que... E dessa lição eu entendi que Deus estava só esperando terminar o restinho ainda que tinha, para que a gente conseguisse se acertar. E eu sei que ela tá lá em cima e ela tá olhando por mim, ou talvez ela esteja até aqui, a gente não sabe, né, o plano divino, como que é. E assim, a minha maior mensagem nesse vídeo é: perdoe. O perdão, ele é um presente que você vai dar, o melhor presente que você pode dar a alguém, e faça por você, sabe? Bote pra fora, enfim, perdoe. E então, a gente conseguiu passar por tudo isso, eu consegui passar por tudo isso com ela, e fazem, 5 dias, sexta-feira agora amanhã no caso, faz uma semana. Então, a você que tá passando por isso, com algum parente, algum ente querido, eu só digo a você: se cuide, tá? Cuide-se de você, da sua mente, porque não é fácil. Toda a minha solidariedade, toda a minha empatia por você que tá passando por isso. Porque eu sei que não é fácil e talvez dias mais ruins virão mesmo. Mas parece que tem que ficar muito ruim pra depois ficar muito bom. E eu tô bem. Quero agradecer a todo mundo que tá lá pelo Instagram mandando mensagem. Já agradecer pelas mensagens de carinho que eu sei que vocês vão deixar aqui. Mas é isso que tá acontecendo, tá? Tava acontecendo, encerramos um ciclo. Pode não ter sido perfeito, mas eu cuidei, eu fiz a minha parte até o fim. Passando por cima de várias questões, a gente conseguiu resolver muita coisa. E eu espero que com esse vídeo eu consiga fazer com que a morte dela não tenha sido em vão, sabe? E poder deixar um relato, uma experiência para quem de repente está precisando e tá passando por isso, e dizer assim, ó: passa, pode demorar. Deus sabe o quanto eu achei que isso nunca fosse terminar, esse sofrimento dela não fosse terminar, mas acabou. E é isso, gente. É isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, só para explicar o que estava acontecendo e para que eu consiga tocar assim o barco e a vida mesmo depois disso, tá? Obrigada, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.